Eu fico pensando, presidente, que tempos esquisitos, lidando com essa temática do habeas corpus. O que se quer é criar um Estado policial? De fato, empoderar gente que já está totalmente empoderada? Presidente, esteve comigo quando se imaginava que ia julgar esse habeas corpus o doutor Batóquio. Isso nos idos do ano passado. E Sua Excelência, comentando comigo as dificuldades, dizendo: eu estou aqui porque eu fui constituído pelo doutor Palocci, mas estou deixando o caso. E estou deixando o caso, mas eu me sinto, até trouxe um advogado com ele, mas eu me sinto envolvido com esse caso. E por isso fiz questão de vir despachar. Mas eu estou deixando o caso por quê? Estou deixando o caso porque Curitiba assim exige. Palavras do doutor Batóquio. Curitiba assim exige. Doutor Palocci está querendo fazer negociação. Esse é um ponto importante, doutora Raquel, para prestar atenção para a necessidade da transparência desse processo. Curitiba assim exige. Por quê? Porque temos que escolher os advogados, e eu não sou bem visto nesta roda. Dizia claramente, portanto, Batóquio. Portanto, aqui o que o doutor Batóquio fez, com a seriedade do grau, foi dizer que estavam escolhendo advogados para a delação, ou aqueles que não poderiam sê-lo. Veja aqui como esse sistema vai engendrando armadilhas. E na medida em que nós diminuímos a nossa competência, nós estamos alimentando. É o ovo da serpente. Uma notícia antiga, a doutora Raquel deve conhecer, de 13 de maio de 2017, na notícia painel, e essa história os advogados continuam falando sobre ela agora. Irmão de procurador da Lava Jato atua como advogado de defesa do marqueteiro João Santana. A história que corre, os advogados depois poderão confirmar ou não, é que esse doutor Castor, que vários dos processos tinham que passar pelo escritório do doutor Castor, que era irmão do procurador da República. É nesse contexto que nós temos que ver isso também, com a responsabilidade da política judiciária que nós temos. Se nós deixarmos de acompanhar esses... E depois, quando isto foi denunciado, de que este advogado era um advogado ativo nesta relação, se disse, continua-se a passar pelo escritório do doutor Castor, só que agora de forma clandestina. Se nós começarmos a empoderar essa gente, não conhecendo habeas corpus, impedindo, tornando isso uma corrida maluca do ministro Lewandowski, nós vamos estar empoderando. Não queria falar sobre isso mais de uma vez, doutora Raquel, mas a corrupção já entrou na Lava Jato, na Procuradoria. Ou alguém tem dúvida do episódio, hoje está nos jornais, da atuação de Fernanda Tortman e Marcelo Miller? Caso clássico de corrupção. Isso tem que ser investigado e tem que ser dito. Veja, na medida em que nós vamos fechando o sistema e empoderando esses nichos, nós estamos dando aço. E eu estou dizendo que sou mau profeta. Eu falei aqui daquele acordo, na semana seguinte eclodiu aquela fita. Agora, os jornais de hoje noticiam que a JBS entrou nos Estados Unidos contra Trench Ross Watanabe pedindo indenização. É caso seríssimo. As consequências políticas da opção que nós estamos fazendo é extremamente grave, porque nós perdemos o controle do sistema. O que decidirem será, no verdadeiro sentido da palavra. Quando eu vi esses dias que o doutor Marcelo Miller recebeu um montante de indenização por conta daquele trampo do escritório, eu fiquei dizendo, e a Procuradoria que é tão ágil para pedir
indisponibilidade de bens de todo mundo, por que não fez em relação ainda ao Dr. Marcelo Miller? A sua prisão preventiva foi indeferida pelo ministro Fachin, não houve recurso. Mas é um caso sério, de corrupção, não tem outra palavra. E isso está sendo alimentado por esse empoderamento, porque não se faz revisão. Então, isto é muito sério, presidente. Não gostaria de ter que falar sobre isto, mas é preciso que se fale da grande responsabilidade do tribunal e, eventualmente, de sua responsabilidade nesse tipo de coisa. O caso do Dr. Castor, lá em Curitiba, o caso Miller aqui, é notório que houve corrupção, evidente, e que essa dupla carioca já estava operando, Miller e Fernanda Tortman já estavam operando há muito tempo, falam até de um affair. Ora, tudo isto, e nós estamos num certo autismo institucional. E aí a gente não consegue... Veja o poder que se dá para essas instâncias. Isso tem consequências políticas seríssimas, que precisam ser discutidas e avaliadas. Vossa Excelência, ministro Fux, que fala sempre de um juízo consequencialista, aqui nós precisamos analisar. Porque é extremamente grave o que está a ocorrer. E, certamente, o que eu estou falando aqui não é segredo para mim, não deve ser segredo para o relator também, que é de Curitiba. Todos nós que conversamos com os advogados sabemos disto. Acho que a Procuradoria tem que tomar providências em relação a isso, aos fatos conhecidos. Mas não conhecer do habeas corpus aqui significa dar de indeniidade para o arbítrio, seja de Moro, seja de Bretas, seja de qualquer juiz incumbido, e aos procuradores. É isso que acontece. Ministro Gilmar, eu talvez pelo viés de ser juiz de carreira, eu nunca ouvi isso de maneira impunemente. Maneira impune. Você citou um personagem, eu nunca ouvi falar sobre esse doutor Castor. Eu acho que essas... Não, mas eu não quero reportagem. Eu acho que nós temos, como magistrados, de registrar essa sua fala e instaurar um procedimento para apurar isso. É o que eu estou pedindo à procuradora. Isso não pode ser ouvido assim, Sim, de maneira anódina, não. Sim. Somos juízes. Sim, claro. E é o que eu estou dizendo à procuradora. E o caso Miller, Vossa Excelência também ouviu falar. O caso Miller, Vossa Excelência ouviu falar. Mas pela imprensa, evidentemente, sim, claro. Sim. Só que nós não agimos de ofício, evidentemente. Temos que tomar... O que não pode é falar de forma anódina e de forma... Mas eu estou falando para a procuradora também. E isso é velho, é do velho Montesquieu, que o poder sem limites tende a um abuso indefinido. É óbvio que isso está ocorrendo. É óbvio que isso está ocorrendo. Se nós ouvirmos relatos de delações, a história de indicar pessoas para serem delatadas e tudo mais, isso é corrente. Nós vemos isso. Nós vimos um caso que é um vexame nosso de erro judicial, que é o caso de André Esteves, que foi delatado por Delcídio e que era falso e ficou preso 30 dias em Bangu. Quer dizer, nós já temos um caldo de cultura para discutir isso. E, claro, se nós chancelarmos esse tipo de empoderamento, porque nós não queremos ver, porque isso não é... Quer dizer, a matéria é mais constitucional do que o direito de liberdade. Não é possível que nós não estejamos vendo. Não é possível que nós não estejamos percebendo o abuso. E que nós estamos montando aqui uma estrutura de corrupção. Claro. Eu já disse aqui. Ainda ontem na turma, nós decidimos o caso da remessa, transferência para Curitiba, do governador Cabral. De que se tratava, ao fim e ao cabo? De uma decisão sem fundamento, sem justificativa, combinada entre o juiz Moro e o juiz Bretas. Para quê? Para dar um bypass numa decisão minha, que tinha antes impedido a transferência dele para Campo Grande. Só isso. Obviamente que era uma decisão combinada, porque há um processo em Curitiba, vários no Rio de Janeiro, e
E a questão era, a fundamentação é a mais risível possível. Ah, tem umas fitas de vídeo, de vez em... A primeira era mais risível ainda. Disse que o juiz é de uma família de proprietários de lojas de bijuterias. Fato que era público e notório. Por isso tinha que ser mandado para Campo Grande. E veja, todos sabem aqui, eu mal conheço o Cabral. Não tive convivência com ele, estou só relatando os fatos. Não estou analisando quantos crimes ele cometeu ou deixou de cometer, estou falando apenas da questão estrita processual. Como que esses abusos vão se perpetrando? Tanto é que eu não tive dúvida. E aí, como reação, inclusive, para mostrar o poder, o empoderamento dessa primeira instância, o que fizeram? Não só contentes com a transferência, o algemaram e o acorrentaram. Eu nunca tinha visto isso em todos os anos. O que eu fiz ontem? Com o apoio da turma, abri inquérito para isto. Exatamente, você tem razão. Abri inquérito presidido por mim, aqui, para saber por que foi feito isto. Então, veja, Vossa Excelência, que os abusos estão aí. Nós não queremos vê-los. Nós não queremos vê-los. Então, é extremamente grave do que se trata. Este caso de Palocci, com essa peripécia toda, idas e vindas, afeta o plenário, mas não julga no plenário. Agora vem ao plenário e diz, não, nós não vamos conhecer. Como? O que nós estamos fazendo com o habeas corpus? Ah, não, mas o habeas corpus não é da competência do Supremo. O que é o ethos desse tribunal ao longo da história, se a gente tiver um pouco de respeito à história do tribunal, não há nada mais importante na doutrina do tribunal que foi construído do que o habeas corpus. Virar as costas para isso é, de fato, encerrar uma fase histórica. Esse tribunal é um pouco fechá-lo. Portanto, todas essas invencionistas procedimentais, desculpe a expressão, para não conhecer de habeas corpus, na verdade, não mata apenas o Instituto do Habeas Corpus, é um pouco a morte deste tribunal. Obrigado pela parte.